Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa última reunião desse ano. E aproveitar então avisar, que na semana que vem, na primeira semana de janeiro, não teremos as atividades, tá? Nem no online, nem aqui na casa, tá? Os trabalhadores, uma parte vão viajar, vão descansar. Então, na segunda semana de janeiro, a gente está de volta com todas as atividades, inclusive o estudo, já na segunda-feira, dia 9, ok? Quem está vindo aí a primeira vez, a gente tem um estudo aqui na Casa do Bem sobre a doutrina espírita, toda segunda-feira, no formato presencial, às 20 horas. Aí é só comparecer. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, só vir. Na quarta-feira a gente tem essa reunião aqui, de evangelização de adultos e de crianças também. Hoje, especialmente, como vai ter a atividade de Natal das crianças, a gente vai fazer a reunião aqui nessa sala, mas depois a gente volta lá para o salão. E às quintas-feiras a gente tem um estudo da mediunidade pelo formato online, que a gente coloca o link no grupo da Casa do Bem, ok? Quem tiver criança, quiser trazer também, tem atividades também para as crianças toda quarta-feira, ok? Então nós vamos começar a nossa reunião fazendo a nossa prece. Então vamos sossegar, serenar nosso coração, abrindo as janelas da nossa alma, para que Jesus possa nascer na sua simplicidade, na sua manjedoura, que possamos aprender com Jesus a humildade, a simplicidade, e de que tudo podemos fazer para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento, em busca da luz, em busca de Deus, em direção a Deus. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos com irmãos encarnados, desencarnados, amparados pela espiritualidade amiga, que tanto nos ajuda, nos protege, ampara a Casa do Bem com todos os seus usuários. Obrigado, Senhor, por esse ano de 2022, ano de recomeço, ano de transição, ano de recomeçar, e que 2023 seja com muita luz, muita harmonia, muita paz, perseverança no bem, que possamos estar atentos aos ensinamentos do Evangelho. Que hoje nossa irmã Kênia possa ser intuída pela espiritualidade amiga, trazendo para todos nós a palavra, o lenitivo do Evangelho, esse banquete espiritual. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Boa noite a todos. Continuando essa prece maravilhosa que Cláudia fez, a gente vai pedindo para a espiritualidade, para ela poder nos envolver nessa harmonia que o final de ano nos traz, nessa energia de harmonização que esse momento vai chegando próximo do Natal, vai nos trazendo, que a espiritualidade possa realmente nos envolver, nos trazer aí boas energias, para que a gente possa vivenciar nesse momento de hoje um sentido para nós, para finalizar, inclusive, os sentidos que a gente vem buscando ao longo do ano. E hoje nós trouxemos o tema o renascer do Cristo em nosso coração, próprio, para tão próximo do Natal, para esse Natal tão simbólico que a gente vai vivendo todos os anos. E pensar nesse tema significa pensar nessa proposta mesmo da gente reavaliar como que a gente está vivendo, os nossos contextos, as nossas vidas, o nosso renascimento diante de tudo que acontece com a gente, diante de todas as travas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Então, ver o Natal com a perspectiva do mundo interior que cada um de nós trazemos. Eu acho que a proposta desse tema hoje é essa, assim, buscar esse renascimento
e entender como que esse renascer do Cristo está em nós. Então, falar hoje, né, tão próximo do Natal, tão próximo dessa vivência toda que nós vamos estar agora vivendo com os nossos familiares, com nossos amigos, é tentar trazer essa perspectiva, né, do mundo que existe em nós. E para nos guiar, eu escolhi algumas passagens de Emmanuel e de Humberto de Campos. Humberto de Campos, principalmente, ele traz um ensinamento muito profundo sobre essa perspectiva do renascer do Cristo, com um título que ele tem em uma obra dele chamada Natal Simbólico. Eu peguei alguns trechos de Humberto de Campos para a gente poder tentar trazer para nós esse significado, esse sentido que estamos precisando despertar. Então, todo mundo conhece aqui Humberto de Campos, né? Eu já trouxe algumas leituras dele. Humberto é um espírito extremamente científico, ele é muito jornalista, ele está o tempo todo no plano espiritual, buscando ali, através da curiosidade dele, né? Através do interesse dele, informações muito preciosas para nós. Então, tudo que vem de Humberto é de observação. É ele ali observando, é ele trazendo para nós em psicografias esse entendimento do plano espiritual. E essa passagem, Natal Simbólico, né, que ele dá o nome de Natal Simbólico, não é menos, né, é também uma observação. Ele estava no plano espiritual e nesse momento ele estava vivenciando a preparação de todas as entidades espirituais, angélicas, né, de todos os espíritos de luz ali para o momento do Natal. Então a gente já pode entender que essa harmonia que a gente sente, que essa sensação que o planeta passa, não é à toa. O mundo espiritual, ele vem, né, para entendimento, ele vem todo trazer para nós essa energia, essa harmonia, esse despertar desse encontro tão importante que é o encontro do Cristo, né, com a gente. Todo ano a gente faz, mas que Humberto de Campos vai falar que seria um Natal simbólico. Por quê? Porque nós temos que viver mais que esse simbólico. A gente precisa encontrar, para além disso, o que realmente significa, né, o Natal para nós e esse renascimento do Cristo em nós. Então ele começa a dizer assim, ó: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Eu peguei só uns trechos, porque é uma passagem muito grande, não ia ser muito bom para a gente ficar lendo isso aqui. Então eu peguei alguns trechos, mas quem quiser ler na íntegra, chama Natal Simbólico, tá? De Humberto. Qualquer que você tem, e tem várias obras dele, vocês podem digitar lá que vocês vão encontrar na íntegra. Então ele começa a falar assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura, esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse momento, na verdade não é Humberto que está dizendo isso aqui não. Ele estava em um momento lá no plano espiritual que um espírito de luz chegou, preparando todos os espíritos de luz para poder harmonizar a Terra, e um desses espíritos ali que começou a dizer isso aqui e que ele só psicografou, tá? Só para vocês entenderem a magnitude disso aqui, né? Não é Humberto que está dizendo, ele só relatou o que ele ouviu. Então está vindo de um espírito muito de luz que está ali vibrando para o nosso planeta. Quando ele fala cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer, ele já está convocando a gente para esse lugar. Ele já está convocando nós aqui no planeta Terra e todos os espíritos que estão lá também no plano espiritual a possibilitar que o Cristo nasça. Porque ele está dizendo aqui, ó, seria uma loucura esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. E aí a gente volta um pouquinho no nosso conhecimento, naquilo que a gente já aprendeu e a gente tem aprendido, que é o que nós estamos falando muito, que a gente está ouvindo muito sobre o mundo regenerado. O planeta Terra só está regenerando porque o homem está regenerando. O planeta Terra só está nesse momento de transição porque o homem está nesse momento de transição. Então, olha que importância, né? A importância desse Cristo que está cabendo, que está achando um espaço dentro dele mesmo
para encontrar nesse novo mundo, nesse novo planeta em regeneração, ele também regenerado. Porque se não fosse assim, o planeta não estaria entrando em transição. O planeta Terra está conseguindo passar de prova e expiação para um planeta de regeneração, porque o homem também está se regenerando. Então, esse encontro com Cristo está acontecendo. E não adianta a gente correr disso, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui encontraram com essa transformação esse ano. Essa pandemia, ela veio nos convocar a compreender cada um de nós na sua intimidade, aonde que é que Cristo estava, aonde que Ele está. Exatamente o que eu significo nesse mundo. Todos vocês, eu tenho certeza disso, conseguiram sentir, através dessa energia do planeta, essa convocação dessa reforma. Então é loucura, ele está dizendo aqui, é loucura querer a reforma do mundo sem o homem reformado. A gente precisa buscar isso. E a gente precisa correr muito atrás disso. Por quê? Porque ele continua, o Espírito de Luz, continua dizendo assim: jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Quando Jesus veio e quando ele resolveu vir, segundo algumas obras, Jesus se reuniu com os grandes espíritos da orbe dele, que são governadores de outros planetas, de outros mundos, 2 vezes somente. E uma dessas 2 vezes somente foi para a vinda dele aqui. A outra foi para planejar o planeta Terra. Uma vez foi para juntos planejarem como seria o planeta Terra. E a segunda vez foi para a vinda dele aqui. Olha a importância. Olha a importância da vinda do Cristo aqui para cá. E tudo foi pensado. Nós poderíamos ficar aqui hoje a noite inteira detalhando todos os detalhes de por que ele nasceu à noite, de por que teve o símbolo da estrela, de por que teve o símbolo dos animais. A gente poderia ficar aqui, seria um prazer para nós. Mas é importante a gente entender que tudo tem um motivo e um porquê. Na época que Jesus tomou a providência de vir, e o momento que ele veio, foi um momento extremamente importante para o homem. O homem naquela época vivia de intensos questionamentos. E eram questionamentos muito primitivos. Muitos outros tinham vindo para preparar. A gente sabe disso, né? Muitos outros profetas vieram antes de Cristo para preparar a vinda dele. Para quê? Para que o homem pudesse estar nesse momento de compreender a chegada dele. E Jesus ele veio no momento exato e certo para que realmente esse Natal, esse renascer, pudesse sim começar a ser construído. Porque naquela época nós ainda éramos muito racionais, muito primitivos. Nós ainda éramos muitos questionadores da razão, mas o sentimento ele começou a nascer. Humberto de Campos até fala, ele dá o nome disso de recenseamento. Mas enfim, para que esse Natal se revista de profunda significação para nós, a gente precisou também deixar ele entrar em nós. E até hoje, né, gente? Até hoje nós estamos aí, né, comungando desse encontro com Cristo, sem ter muito espaço para ele entrar em nós, sem entender o que é que nós buscamos no planeta, sem entender o que é que nós buscamos no sentido da vida. A gente tem 365 dias e a gente repete esses 365 dias todos os anos e sem ainda a construção exata do Cristo em nós. E aí a gente começa a entender que o que Jesus está querendo? Ele está querendo que a maior obra que a gente construa seja nós mesmos na obra dele. A única coisa que ele pede para nós é que a obra divina dele seja a obra que a gente construa em nós mesmos. Então ele está querendo nós. E ele quer nós de uma forma, quando ele diz assim, que para achar o reino, para estar no reino de Deus, precisamos nascer de novo. Ele está dizendo também da reencarnação, claro.
Mas ele está dizendo que para encontrá-lo, a gente vai precisar renascer. Ele está dizendo também que para conhecer esse reino, essa obra divina que ele nos propõe, a gente vai precisar de renascer em nós. As construções que a gente vai fazer em nós, esse renascimento do velho, do novo, o deixar para trás, o reconstruir, o ressignificar, tantas palavras que hoje estão na moda, isso é de urgência. Isso já está acontecendo, de forma lenta, de forma a passos bons, mas já está acontecendo. Porque se o planeta está regenerando, significa que nós estamos caminhando com esse planeta. E aí, o Espírito começa a dizer para nós assim, a obra divina do Cristo, ela precisa ter espaço em nós. E ele vai trazer para nós vários exemplos disso. Quando a gente volta lá no Evangelho, nós vamos ver aqui, ó, Pedro. Quem é Pedro? O apóstolo Pedro. É aquele que representa para nós a reforma íntima dele, quando ele deixa Cristo entrar. Quem é Maria de Madalena? É aquela que mostra para nós a reforma íntima dela quando ela deixa Cristo entrar. Quem é Paulo de Tarso? Paulo de Tarso é um grande exemplo para nós. Quando Paulo resolveu deixar o Cristo viver dentro dele, quando ele entendeu Jesus de uma forma a deixar Jesus habitar dentro dele, Paulo virou outro. Ele deixou de ser Saulo e virou Paulo. Ele começou a construir Jesus de uma forma diferente daquela que ele construía. E é assim com a gente. Não adianta a gente ler a Bíblia ou ler o Evangelho, conhecer o Evangelho e só pensar, nossa, olha como que eles eram. Um dia eu escutei uma pessoa falando isso comigo, Kênia, mas como é que a gente faz? Antes tinha tanta gente passando fome, hoje eu não tenho tanto, como é que eu faço para ajudar? Eu não tenho que voltar lá no Evangelho e ficar imaginando como é que eles faziam e eu repetir, não. Eles são símbolos, eles são exemplos de como que foi construído a obra divina dentro deles. E no tempo deles, eles agiram daquela forma. Mas olha quanta evolução caminhou e quanto ainda a gente é pequeno diante da obra de Deus em nós. Então, falar de Jesus significa falar da obra dele. Falar de Natal significa a gente entender o que essa obra está nascendo em mim, o que ela está habitando em mim. Porque o maior presente que a gente pode dar para o Cristo é tê-lo, vivê-lo, como diz o Paulo. Não sou eu mais que vivo para o Cristo, é Ele que vive em mim. Né? Faz muita diferença, gente. Quando eu vou toda semana na Casa Espírita ouvir uma palestra, quando eu faço todo final de semana uma caridade, quando eu dou todas as coisas que eu tenho de uma forma robotizada, de uma forma a tirar de mim só a obrigação cristã. Mas quando eu faço de uma forma diferente, quando eu deixo realmente o Cristo renascer em mim, habitar em mim, isso transforma-se. Chico fala uma coisa muito interessante, a gente estava vendo isso outro dia, né, lá em casa, que a melhor coisa é o trabalho, que a pausa, que as férias, que o descanso, ele é bom, mas o melhor é trabalhar, mas trabalhar com a felicidade de servir. É a diferença, com a felicidade de servir. Porque estamos todos no lugar que precisamos estar. Isso é o Cristo renascendo em nós. É o sentido que eu dou para proporcionar ao planeta regenerar-se. Porque toda vez, gente, toda vez que eu proponho uma melhora, um bem, toda vez que eu faço o melhor para o outro ou para mim, toda vez que eu ajudo o planeta na perspectiva de melhoramento, eu estou ajudando o mundo a melhorar. Eu estou proporcionando energia melhor. Imagina se todos nós pudéssemos vibrar na mesma energia. Olha esse planeta, como é que ele ia virar. Imagina todo mundo no cantinho de sua oração ali, proporcionar um fluido de bem, de paz, de convívio, de amor ao próximo. Olha como que a nossa energia do nosso planeta ia melhorar. É muito significativo. É o que o Douglas falou uma vez na palestra dele. É mudanças insignificantes que fazem a diferença. Às vezes a gente quer mudar de água para o vinho, a gente quer um milagre, mas a gente sabe que não é assim. É
através de coisas que para nós talvez é insignificante, que a gente vai transformar. E que essa obra de Deus, que essa obra do Cristo vai nos trazer essa mudança. E aí o Espírito de Luz continua. Aí ele já fala de outro lugar, né? Agora ele já envolve a gente em outros lugares. Ele fala assim: temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então agora ele tira a gente do mundo físico e traz a gente para o nosso mundo interior. Olha o que ele diz aqui: nós temos oceanos de bênçãos, nós temos maravilhosos continentes, florestas de sentimento para educar. A gente tem um mundo interno nosso para melhorar. E a gente só vai conseguir fazer isso de verdade se a gente deixar o Cristo habitar. Isso não é uma fala pequena, porque aí eu volto lá em cima, quando ele fala: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Sem isso, não há caminho, pois o mesmo Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de mim que conheceremos o Pai. Né? Então, olha a importância de a gente entrar nesse mundo interior nosso, trazer para nós o Cristo dentro de nós, porque a gente busca Ele em vários lugares. Como a gente ainda é ignorante, a gente busca Jesus em vários lugares e Ele está aqui dentro de nós. Eu vou dar mais um exemplo de Paulo. Paulo, para quem não conhece a história de Paulo de Tarso, vale a pena vocês comprarem um livro, Paulo e Estevão, e ler. Vale a pena vocês assistirem um filme dele. Paulo era um cara que tinha tudo, ele era inteligente, ele era um doutor da lei. Ele tinha a melhor noiva, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha admiração. Mas ele vivia através de um Cristo que ele não entendia, porque ele não tinha paz. Paulo perseguia os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos eram contra Cristo. Ele matava por Cristo. E ele encontrava nos cristãos uma paz dentro daquela infinita pobreza que eles tinham de ter, de material, que ele não tinha, com tantas outras coisas. E ele questionava para ele mesmo: mas que é que eles têm? Paulo procurava Cristo em vários lugares, mas não encontrava ele dentro dele mesmo. Quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, que Jesus perguntou para ele: Paulo, por que tu me persegues? Que ele ficou cego de tamanha luz. Paulo se transformou. Ele virou um outro homem. Por quê? Porque ele passou a deixar o Cristo renascer dentro dele de verdade. E vocês acham que o caminho de Paulo foi fácil? Extremamente difícil. Ele precisou não só provar para ele, quanto para todos que com ele estavam, que ele era digno de deixar o Cristo viver dentro dele. E foi um caminho que nos representa muito, gente, naquilo que nós também precisamos de buscar no tempo que ainda temos, porque ainda temos tempo. E Jesus não está com pressa. Ele está lá, calmamente nos esperando, porque Ele nos conhece, Ele sabe do nosso tempo, das nossas fragilidades, mas Ele espera que tenhamos atitude. Ele espera que tenhamos senso conosco mesmo, de entender e de praticar esse evangelho sem precisar de ficar buscando Jesus em altar, sem precisar buscar Jesus em ter no material, sem precisar de buscar Jesus em quantidade, mas primeiro entrar dentro de nós e buscar em cada um de nós o lugar que Ele habita. É quando Ele nos ensina a orar. O que Ele fala pra gente? O que Jesus nos ensina? Entra para o quarto, fecha a porta e faça a prece a Deus. Ele não está te pedindo para você entrar para um quarto físico. Ele está te pedindo para você entrar para um quarto
íntimo. Fecha a porta. Ele está te pedindo, fique com você. Entre em prece que você vai encontrar Deus. Quando ele fala para nós isso, ele está nos dizendo desse renascimento que nós precisamos de ter no tempo físico. Porque lá no plano espiritual é mais fácil. A gente tem vários outros exemplos. A energia está propícia. O desafio é aqui. E é aqui que mora o grande desafio da gente enfrentar os nossos dragões, de nós enfrentarmos os nossos monstros e os nossos fantasmas, porque sabemos que temos e sabemos que eles caminham conosco, né? Por isso é tão importante entrar nesse quarto íntimo e fechar a porta e comunicar com Deus, porque é isso que Ele espera de nós, esse renascimento com essa obra divina que nós temos, porque é o caminho. E aí o Espírito continua. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Eu entendo que nessa época Humberto fala desse recenseamento, que é esse questionamento, onde o homem começou a questionar, onde ele começou a sentir os profetas todos e todos aqueles que vieram preparar a vinda de Jesus. Olha como que tudo foi programado. Eles vieram brotar sementinhas na cabeça do homem de entendimento, de amor, de sentimento. Então, quando Jesus chegou, e chegou nesse momento, havia um monte de recenseamento, um monte de questionamento. O homem começou a se questionar: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que tem que ser assim? Eu saí daquele lugar de só razão e comecei a sentir um momento diferente nascer em mim. Nessa hora, quem chega? Jesus. Na calada da noite, numa manjedoura, como o Cláudio muito bem falou semana passada, representando ali a humildade em ser, que é a primeira lição que a gente tem que ter do Evangelho, a humildade em ser. E aí o Espírito continua. Verificou-se a vida de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais em nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Nessa hora ele está nos mostrando o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente começou, através dos nossos questionamentos, do nosso senso, interior, dar espaço para o Cristo. Porque todas as vezes que a gente dá espaço para os nossos questionamentos, a gente dá espaço para Jesus entrar. Por isso, a doutrina espírita tem um lugar tão especial, porque ela nos traz essa fé raciocinada. Ela não nos traz uma fé que eu não duvide, que eu não questione. Ela nos traz uma fé que eu questiono, que eu raciocino, mas que eu tenho respostas. Então, quando ele fala que essa conta espiritual, ela vem da nossa própria consciência, seja pela dor, pela madureza do raciocínio, ele está dizendo os dois caminhos. Ou a gente desperta a nossa consciência no amor ou na dor. Né? E neste momento a gente vai ter a sensação, e a gente vai dar essa sensação do Cristo entrar. Quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a sofrer, num sentido não só de dor física, mas num sentido de questionamento. E é isso que esse ano de 2022 trouxe para nós. Questionamentos. A Terra, ela está fazendo uma mudança que não teve jeito de a gente correr. Todo mundo começou a se questionar. Então a gente pode dizer que nós também estamos passando por um momento de recenseamento. Um momento novo, onde essa transição aí está nos propondo qual é o lugar do mundo que você quer estar. Que horas é que você vai acordar para esse Cristo nascer em você? Que horas é que você vai deixar que o amor seja o caminho? E que seja importante construir esse ser. E que seja importante que você entenda como é que está sendo esse ser. É essa a proposta do Cristo. Voltar para esse quarto. Entrar nesse interior e conversar com Deus. Porque quem é Deus, gente? O que é Deus? Primeira pergunta no Livro dos Espíritos. Deus não é uma pessoa que está do nosso lado. Deus é a energia que nos envolve, é aquilo que a gente capta dessa energia.
E é através disso que Cristo está nos ensinando, nesse encontro dessa oração, que a gente vai se conectar com essa energia e com esse espiritual. Importante para que a gente, segura e vai. Mais uma vez eu vou dar o exemplo do Paulo, que foi o que aconteceu com ele. Quando Paulo descobriu Cristo dentro dele de verdade, que ele olhou para trás e viu tudo que ele tinha feito, ele não se fixou. Ele não se fixou no que ele era, no que ele foi, mas ele também não esqueceu. E com isso ele foi construindo essa nova vivência do Cristo dentro dele. Pedro nos traz esse mesmo exemplo, quando ele nega Cristo por 3 vezes. Pedro não simplesmente chegou e falou assim: ai, como que eu sou, tá vendo? Jesus tinha falado que eu ia fazer isso e eu fiz, então deixa eu ir ali suicidar. Não. Pedro simplesmente falou assim: eu fiz, então agora eu tenho que fazer diferente. Deixa eu ir lá, agora pegar essa obra divina e colocá-la dentro de mim. Deixa eu renascer esse Cristo em mim. Porque enquanto ele esteve comigo, eu não vi. Enquanto ele esteve fisicamente comigo, eu não consegui entender essa obra dele em mim. Mas vendo o que eu fiz, deixa então agora eu fazer diferente. E Pedro é um grande exemplo para nós, de como ele fez diferente. E aí esse Espírito continua falando, né, desse momento do Natal, desse momento simbólico que foi o Natal. Ele falava: não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Quando eu leio isso, eu fico numa tristeza, porque eu fico pensando, há milênios, Jesus, ele quer adentrar em nós. Há milênios ele preparou para chegar na Terra. Como eu disse para vocês, tão importante a chegada dele. 2 vezes somente encontrou com espíritos tão importantes. E uma dessas vezes foi para vir para cá. Há milênios, Jesus nos propõe entrar dentro de nós. E assim é tão difícil, porque a gente se envolve em tantas ansiedades, a gente se envolve em querer buscar Jesus em tantos lugares que ele não está, e a gente se perde tanto dele, e a gente vai cometendo tantas bobagens, a gente vai cometendo tantos erros, a gente vai se afligindo, trazendo aflições para nós, que nos remete tantas ausências de paz, que eu fico me perguntando quando é que realmente a gente vai entender o nosso lugar nesse mundo. E quando é que a gente vai realmente entender esse lugar do Cristo dentro de nós? E quando que nós vamos renascer, trazendo para nós essa importância, gente? Porque aqui não tem nenhum encarnado nesse planeta que está aqui à toa. Ninguém está aqui à toa. Ninguém veio para simplesmente vir. Todos nós temos uma função de estarmos aqui. Todos nós somos importantes demais para estarmos aqui. Todos nós precisamos estar aqui para evoluir, para promover essa evolução em nós. E olha como que Jesus espera de nós, que a gente deixe ele entrar um pouquinho em nós, para que ele realmente possa fazer parte desse mundo interior. Porque é importante estarmos aqui, a gente precisa dele para dar sentido estarmos aqui. E aí ele continua. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. A gente ainda dá muito pouco para Cristo. Vir na casa espírita 1 hora na semana é o suficiente. Fazer um evangelho 15 minutos na semana é o suficiente. A gente dá muito pouco para ele. Porque a gente ainda acha que é misérios, né? Como ele falou que palhas misérrimas. É isso que a gente deu para ele. E é isso que ainda damos. Avaliemos se não estamos ainda nessa situação. A gente vai para uma festa, a gente fica 5, 6, 10 horas. A gente vai para uma palestra, uma casa espírita, uma igreja, a gente fica toda hora olhando o relógio que tá acabando. Né?
A gente não tem horas para dar para Cristo. A gente está muito mais preocupado em viver o plano físico. A gente está muito mais preocupado no trabalho que eu preciso de ganhar. Eu estou muito mais preocupado na vaidade que eu preciso de manter, nas redes sociais, nos movimentos sociais, que não tem nada de importante ter. Assim, não tem nada de importante deixar de ter. É importante ter. Mas a gente precisa saber que estamos dando muito pouco para Cristo. Estamos dando muito pouco para Ele. Ainda estamos dando pouquíssimas horas para Ele. Porque ainda estamos muito fixados no passado. E cada um de nós aqui tem essa herança do pensar. Cada um de nós traz, através das relações íntimas consigo mesmo, o que fomos. Não importa mais o que fomos. Importa o que somos. E devemos ser grato à construção do ser todos os dias. Devemos ser grato a 365 dias, a 24 horas por dia que temos para essa construção do ser. Então, para que eu vou ficar tão preocupado no que eu fui? Hoje eu estava atendendo uma pessoa no meu consultório, uns pais dando uma devolutiva de uma menina que eu atendo, de 15 anos, extremamente depressiva, com tendência a suicídio extremamente grave. E eu estava dizendo para os pais, e só disse porque eles me deram um espaço para dizer, essa tristeza, essa depressão, esse sentimento que sua filha traz não é só de 15 anos de vivência. A gente tem que abrir o campo para isso, né? Não é só culpa de vocês. Ela traz sentimentos que ela ainda não conseguiu ficar livre deles. De muitas vidas que ela ainda possivelmente teve, que ainda vai ter. O sentimento de morrer, a busca do suicídio, é só uma fuga que com certeza essa menina foi suicida em várias outras vidas dela. Então fica registrado aqui, ó. A gente precisa ter conosco também essa caridade de entendermos que tem muitas coisas que temos e que sentimos que não precisamos de resposta hoje. Só precisamos compreender que trazemos e que esse passado eu não preciso mais ficar fixada nele. É importante compreender essa obra divina que Cristo tanto quer nos trazer. É isso que tem que renascer em nós. É o que escutamos, é o que aprendemos dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Renascer Cristo é trazer Cristo dentro de nós todos os dias, o nosso pensamento. É entender que o que eu sinto hoje pode ser que venha de muitas coisas que agora eu não preciso saber, por isso a bênção do esquecimento. Mas entender que eu preciso vencer. Eu não posso mais ir embora com isso. Uma menina de 15 anos que quer morrer por todas as formas, ela não tem isso só em 15 anos. Ela tem isso em milênios de anos. E às vezes a gente quer resolver um negócio de milênios de anos em uma sessão, em uma terapia, indo no médico, tomando remédio. É muito mais que isso, gente. E a gente precisa ter essa consciência para que possamos ser caridosos com a gente. Emmanuel, lá no Fonte Viva, numa mensagem que ele chama Renasce Agora, ele fala: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Ele põe uma vírgula e escreve bem grande, no tempo, e coloca reticência. O que Emmanuel está querendo dizer? Trabalhe, busque renascimento no seu tempo, no tempo que você tem hoje, agora. Eu não preciso ficar indo em cartomante, sem julgamento aqui. Eu não preciso ficar indo em hipnoses, em buscar regressões de vidas passadas para eu saber quem eu fui, não. Eu preciso agora. Meu tempo é agora. O que eu fui está aqui em mim ainda, ó. Perispírito é para isso, para colar, para ficar lá, registrado. Mas eu também tenho a possibilidade de expurgar isso se eu deixar esse Cristo entrar em mim. Eu vou expurgar. Muitas doenças. É a forma que eu estou expurgando. Está todo mundo lá morrendo de sofrimento. Está todo mundo achando que tadinho daquela pessoa. E o benefício que ela está tendo de poder expurgar
aquilo que estava no perispírito dela tantos e tanto tempo, é através dessa doença física. Né? Não significa que todo mundo faz isso, mas muitos momentos a gente expurga aquilo que está grudado em nós. Aí sim eu vou ter essa liberdade. Como diz aqui o Espírito de Luz, muitas vezes vai ser pelo amor e muitas vezes vai ser pela dor. Né? Então, no nosso tempo. Outra mensagem também que o Emmanuel traz, intitulada de O Natal do Cristo, ele fala a mesma coisa. Ele fala: comecemos oferecendo ao Cristo 5 minutos de pensamento e atividade, e em breve espaço nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Em vão. Você vai virar o ano, começar um ano de novo, virar um ano, começar um ano de novo, e vai manter-se nessa manjedoura, que significa o quê? Essas palhas misérrimas que estamos oferecendo para o Cristo. Então eu vou ler de novo para vocês entenderem. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, desse tamanhozinho, com palhas misérrimas, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. A iluminação, ela só acontecerá quando nós trazermos para nós esse benefício. Então eu posso ter 80 anos, 90 anos, 110 anos, que será em vão, se eu não deixar esse Cristo nascer e crescer nessa alma tão pequena que eu tenho, mas que Ele escolheu adentrar. A manjedoura significa esse lugar que Ele escolheu estar. Lugar paupérrimo, não é assim? Que ainda habitamos. Mas se deixarmos esse Cristo entrar em nós e entender que esse caminho de amor é o caminho que nos levará a Ele, vamos ser gratos e vamos entender a importância de ser. Essa é a mensagem que eu quis trazer hoje para vocês. Mas eu quero finalizar com um vídeo e com uma música que vai fechar um pouco essa sintonia de amor que a gente precisa construir. Que o Natal realmente ele significa esse encontro e esse renascimento com esse símbolo que Jesus trouxe para nós de presente. Que o Natal ele realmente traga para nós esse entendimento dessa manjedoura nossa de alma. E que essa transformação ela seja rápida para nós, para que a gente realmente possa dar sentido para esses novos anos que vão iluminar ainda nossos caminhos, nossas mentes e nossos corações. Esse vídeo, ele é um resumo do filme de Paulo de Tarso, de tudo que ele representa para nós, desse Cristo que ele permitiu renascer nele, e do quanto que isso invade nosso ser. E eu gostaria que vocês deixassem, que o sentimento de vocês percorressem esse vídeo. Eu queria que vocês deixassem sentir todas as palavras, bebem as palavras do Paulo. E deixa isso trazer na intimidade de vocês esse quarto que Jesus tanto quer que a gente se adentra para encontrar a prece. E tenta entender que é nesse lugar que a gente precisa deixar o Cristo nascer. E renascer, né? Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda e Cristo me empurrou para a direita. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Eu sei em quem tenho crido.
E estou certo da alegria no lugar aonde vou. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. É o que acontece ao se confiar em Deus. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida, um relato de açoites e celas sujas de prisão. Homens não morrem por algo de que duvidam. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? O grego, Lucas, ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Minha filha está morrendo. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Que a graça seja convosco.
ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser.